Oi, gente, tudo bem? Vim aqui fazer um vídeo mostrando mais um pouquinho das minhas anotações. O vídeo anterior foi capítulo 1, 2 e 3. Esse aqui vamos começar com 4 e vamos seguindo aí, pra ver até quando a gente, né? Peguei aqui um chazinho pra molhar o bico, ainda estou um pouco ruim de tosse e tudo mais, então se eu tossir no meio do vídeo é o que temos para hoje. Então pega aí a sua Bíblia. Vou pegar essa aqui, a nossa que a gente já faz o nosso estudo, né, pra marcar e tudo mais. Essa aqui eu não circulo, tá? Eu só faço o código de cores mesmo. E capítulo 4, né? Seguindo aqui, pra ficar mais fácil pra gente acompanhar. E as anotações, que são aquelas palavras que eu marco, né? Como se fosse temas do capítulo, assim. Então, o que mais foca no capítulo 4 é o quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, bora lá. Primeiro aqui, Jesus vai falar sobre as parábolas, né? Vai falar sobre sementes. Onde que o semeador colocou a semente? Numa terra com pedregulho, com espinhos, né? Os pássaros foram lá e comeram. Ou essa semente foi semeada em uma terra boa. Fala sobre as parábolas. A parábola do semeador, então. A parábola do candeeiro, né? Da luz. Da semente, que é a menor das sementes, como o grão de mostarda. E também vai falar da tempestade, a tempestade acalmada. Vamos começar aqui com quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O que é esse ouça, esse ouvir? A escuta é fundamental para acolhermos a palavra de Deus, mas não basta ter ouvidos. É preciso que ouçamos com atenção para dar frutos. Aqui, Jesus explica que existem muitos destinos para a palavra de Deus. Dependendo da acolhida, a palavra semeada no coração produz ou não dão frutos para a sua salvação. Então, como é que está semeando isso aqui no nosso coração, né? Precisamos estar atentos, escutai, ouça. Devemos nos silenciar para ouvir a palavra de Deus. Esse barulho que a gente vive o tempo todo, né? É uma barulheira e tem hora que a gente não consegue silenciar para ouvir, para se acalmar, para acolher com o coração aberto. Quem não escuta não pode obedecer, não é verdade? Então Deus vai falar, mas nem tudo seremos capazes de ouvir, de acolher ou de corresponder. Mas o que importa é estarmos com o nosso coração aberto, estarmos atentos ao que Deus está falando com a gente. Aí a gente se pergunta assim: que terreno o semeador está semeando? Né? Como está sendo aí com Jesus, com Deus? Tá despreparado? Tá cheio de pedras, espinhos? E se é uma terra boa, feliz és tu por isso, pois está no agrado de Deus. Tira o print aí para quem quiser anotar alguma coisa, ó. Depois eu marquei aqui também no capítulo 4 sobre as parábolas, né? Por que Jesus falava em parábolas? Então aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Parábola do semeador, né? Depois as outras parábolas do candeeiro e da semente como um grão de mostarda, né? E também depois sobre a tempestade acalmada. Sobre as parábolas, o efeito é diferente para diversas pessoas que as escutam. Dependendo, ela pode salvar a alma ou ser ignorada. Para entender, né, as parábolas, é preciso ouvir no mesmo espírito que Jesus fala. Alguém que tivesse com o coração fechado a Deus não conseguiria entender. É aquilo ali. Como que vai semear no nosso coração, não é mesmo? Alguns estavam lá só para ouvir e criticar. Então não abria esse coração. Então a pessoa não ia entender nada. Esse é o mistério. O mistério, como eu marquei aqui também, que Jesus fala, né? O mistério do reino de Deus é isso. Para quem não crê, tudo fica sem sentido. Então, Jesus falava as parábolas para as pessoas entenderem com mais facilidade, mas ele ia entender quem tivesse com o coração aberto para entender sobre isso mesmo. Depois, sobre o candeeiro. Depois podemos ver aqui vamos ver aqui o candeeiro, né? Outras parábolas. Porque nada que é oculto não deva ser descoberto, nada
nada secreto que não deva ser publicado. Então, um candeeiro é uma luz, uma lamparina. Não é para ser posta no candeeiro, né? Debaixo da cama. Ela vai ficar debaixo da cama? Não vai. Então, aqui, ó, lâmpada, uma luz, uma luminária. Essas parábolas que tá apresentando aqui no capítulo 4 são parábolas que falam da nossa missão. Uma lâmpada, uma luz não deve ficar escondida, porque isso aí será um desperdício, não é mesmo? Ela deve ser colocada para iluminar. É Jesus esta luz, e tudo virá à luz. Nada ficará escondido, nem um segredo, nem mesmo um pensamento. Aqui no capítulo 4, versículo 22 fala: porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Deus é luz. Nada fica oculto, porque Ele sabe de tudo. E aí, depois segue aqui com o princípio eterno. Versículo 24, ó. Com a medida com que medir de você, vos medirão a vós. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Como assim? O que está acontecendo aqui? Essa medida, assim como a medida que usamos para medir os outros, o nosso julgamento será usado para medir o nosso próprio juízo. E isso aí é um princípio eterno, né? No reino de Deus é assim. Seguimos o capítulo 4 com outra parábola, que é da semente pequena, como um grão de mostarda, que ela cresce, ela é pequenininha, depois cresce e vira a maior das hortaliças. E é assim que cresce nos nossos corações, né? Nos corações acolhedores. A semente, ela tem força, ela cresce por si mesma, na terra, não dependendo da vontade humana. Assim cresce o reino de Deus nos corações dos que se abrem. Como o semeador planta a semente, como é que vamos acolher essa semente? Assim a semente em si, né? Quando chegar a hora da colheita, será que teremos frutos? O semeador está semeando, Jesus está ali, ó, colocando a semente nos nossos corações. Só que a gente está colhendo como? Será que vamos dar frutos de tudo isso aí? Né? No reino de Deus, essa semente começa com humildade. Começa na humildade. Depois ela se torna a maior das hortaliças. O reino vai crescendo e tomando forma no nosso coração. Então é como se, por exemplo, a gente abrisse um grupo assim de oração, um grupo de leitura, uma comunidade, alguma coisa. Começa pequenininho ali. Começa com uma pessoa, 2, 3. Daqui a pouco esse grupo já tem umas 10 pessoas. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai tomando forma. Né? É essa semente que cresce nos corações acolhedores. E por fim, de tema que temos aqui no capítulo 4, temos Jesus dormindo, né? Que Jesus acalma a tempestade. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava cansado, não é mesmo? E aí fala assim, ó, os discípulos estavam na barca com Jesus e ainda fala: mestre, não te importa que pereçamos? Como se eles estivessem meio que julgando Jesus assim, né? E aí, eu coloquei aqui, por que ele estava dormindo? Porque ele estava cansado, gente. Ele era homem também, não é? Jesus é Deus e Jesus é homem. E aí, a fé em meio à tempestade é uma característica adquirida pelos cristãos no treinamento com Jesus. Ele não nos abandona. Veio a tempestade e os discípulos com medo, julgando Jesus, tipo, não te importa, Jesus, que pereçamos? Como assim você tá dormindo? A gente aqui no sufoco e tudo mais. Foi uma prova de fé. E pelo visto eles não estavam preparados, né? Porque eles ainda não tinham fé o suficiente. E aí Jesus fala aqui, ó, como sois medrosos? Ainda não tendes fé? E aí, sempre que a gente tá lendo, a gente se pergunta as coisas, vai fazendo pergunta para si mesma. Toda vez que eu tô lendo, eu me coloco naquele lugar. Se fosse eu que estivesse ali, como seria o nosso pensamento? Como seria o meu pensamento? O que eu ia fazer? Sei lá. Mas é bom a gente se colocar nessa situação. E aí Jesus fala, como sois medrosos? E aí eu me pergunto, eu sou medrosa? O que me apavora? Né, no meio da tempestade, a gente tá aqui na calmaria, beleza, mas e quando vem a tribulação, será que eu vou ficar com medo? Será que eu vou achar que Jesus me abandonou? Que ele não se importa comigo? Então aqui, devemos fazer essas perguntas, né, esses questionamentos pra gente.
E como mensagem do capítulo 4, eu coloquei que é silenciar para ouvir a voz de Deus, né? Porque muito faz a ênfase no quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando eu tô escrevendo, eu começo a cantar, eu começo a rezar e tudo mais, e vem musiquinha na cabeça. E aí, eu coloquei aqui, ó, a musiquinha do Samuel, que você pode ouvir a voz de Deus, né? Que fala de Samuel, Samuel era um menininho dos 3 palavrinhas lá, que ele ouviu a voz de Deus. Então, nós podemos ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. E aí eu tô lendo, eu começo a ouvir uma música na minha cabeça, eu começo a cantar e tudo mais. E quem canta reza 2 vezes, não é mesmo? E aí eu anotei aqui da musiquinha também. E a ação, como estamos falando do candeeiro, dessa lâmpada e tudo mais, é ser luz, né? Produzir frutos. Aqui no meu caso é com os meus estudos, né? Compartilhando com vocês as minhas anotações e tudo mais. E sempre sempre clamar a Deus: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentai a minha fé para eu não me sentir abandonada, para eu não achar que Jesus não se importa comigo. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Conseguiu tirar um print, dá um print aí na tela, se quiser anotar as informações. Também coloca essas fotinhas lá no Insta, tá? Deixei aqui um Insta pra vocês. Dá um zoomzinho aqui, bem nesse arroba aqui, ó. Estudo B Diário. Segue lá esse Insta aqui, que eu coloco as fotos do caderno lá também. E aí, se vocês quiserem ver com mais calma, né, e tudo mais. Gente, vocês sabem que eu tô com a tosse. Peguei um chazinho aqui pra ir tomando, pra molhar a garganta, que ainda estou ruim. Mas se eu for deixando, a gente vai deixando e não grava nada, né? Então rezem por mim aí pra eu melhorar também, pra começar a falar bem com vocês. Capítulo 5 eu escrevi pouco. Tem uns que eu escrevo muito, tem uns que eu escrevo bem pouquinho. Vamos lá. Capítulo 5, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos falar sobre o possesso, a filha de Jairo e a mulher doente, né? A mulher com fluxo de sangue. Esse é o capítulo 5. Que tocará na orla do manto, né? A fé de Jairo, a fé da mulher. É esse aqui, o tema do capítulo 5. Não temas, hein, galera? Não temas. Anote esse não temas aí, que é super importante. Aqui, circulei como palavras, né? Também fala no capítulo 5, fala da legião. A legião dos demônios que foram para a manada dos porcos. Então, coloquei aqui o espírito, né? O espírito imundo, essa legião. Depois, porque eles foram na manada de porcos e que eles pediram e Jesus permitiu que eles fossem para lá, para o mar. Depois, né, sobre Jairo, a mulher com fluxo de sangue, né, essa fé dela. Então, foi essas as palavras que eu coloquei aqui. Como a gente já fez o estudo sobre, é só ir lá, assistir o vídeo, coloca lá capítulo 5 de Marcos, assiste o vídeo, faz as anotações, depois vem aqui no vídeo e para seguir, né, as informações aqui. Gabi, mas o vídeo fica grande. Sim, mas aí você não precisa assistir tudo de uma vez, né? Coloca aí. Gente, uma coisa que eu faço aqui nos meus estudos, quando eu tô vendo algum vídeo que é muito grande, às vezes eu vejo um vídeo de 1 hora e meia, alguma coisa assim. Escuto muito audiobook também. É fazer o quê? Escutar ali até a parte que, né, que eu tô fazendo. Eu vou pausar o vídeo e anoto a numeração do vídeo. Tipo, as minutagens lá do vídeo. Quando eu for ouvir de novo, é só ir lá naquele minuto e continuar o vídeo, sabe? Então, eu vi o capítulo 4 aqui, pausei, sigo minha vida, vou fazendo, vou assistindo outras coisas e tudo mais, vou estudando. E depois, quando eu for pro capítulo 5, eu anotei as minutagens lá, os minutos do vídeo, volto só naqueles minutos. É assim que eu faço, uma dica, né? Pra quem quiser ir acompanhando esse estudo aqui, além das nossas marcações. Então, bora lá. Sobre a legião. A presença libertadora de Jesus na vida de um homem isolado e possuído por uma legião de demônios mostra que a nossa libertação não está no esquecimento de Deus.
Aí a gente se pergunta assim, tá, por que os porcos? E por que foi permitido? Porque eles perguntaram dos porcos e foram para os porcos. Havia 3 coisas do mal para os judeus. O mar, que era algo desconhecido, os porcos, que eram os animais impuros, e os espíritos, né, os espíritos imundos, que poderiam ser os espíritos impuros. Então o mal pediu o que lhe é de direito. Se tudo isso aqui era do mal para eles, então o mal vai para onde? Para o mal. E aí Jesus permitiu, porque era algo de direito deles. Então ali os judeus estavam trabalhando com os porcos, que para eles eram animais impuros. Então olha só, é tipo o traficante que vende a droga, mas não usa porque sabe que não serve. Sabe, você tá trabalhando com aquilo ali, mas eu não vou usar porque isso aqui não serve para mim. Mas é o quê? Tô com o zoião, quero dinheiro. Então, com isso, a ganância dos judeus foi capaz de atrair o mal. E não só um pequeno mal, mas uma legião, uma coisa grande. Porque olha o tamanho dessa ganância para trazer, não um espírito, mas uma legião de espíritos. Então, por isso que os espíritos foram para os porcos e se precipitaram no mar. Porque tudo isso era do mal, né, para eles, na visão deles. Esse desconhecido. Depois seguimos. Anotei aqui o toque, né? O toque da mulher com fluxo de sangue. E sobre Jairo. Coloquei tudo no mesmo tchan aqui. Né? O toque da mulher com 12 anos com fluxo de sangue. E aí eu coloquei aqui. O toque que surpreendeu Jesus nos ensina que a nossa fé não pode se abalar jamais. Quando a mulher tocou, né? Esse aqui é um capítulo até... engraçado quando a gente começa a ler, porque assim, Jesus estava ali numa multidão, estava lá sendo exprimido e tudo mais, alguém tocou e ele pergunta, quem me tocou? Aí os discípulos ficam tipo, mas mestre, tem um monte de gente aqui, você pergunta quem é que te tocou, como assim? E ele fala que sentiu uma força saindo, né? Com essa... Jesus fala que sentiu essa força saindo dele e a mulher vai lá se apresentar. E ela não ficou ali, tipo, ela tava com fé que só um pouquinho já ia ser curada. Então o tempo e o sofrimento jamais impediram aquela mulher. Jesus, enquanto caminhava para a casa de Jairo, a multidão comprimia. Foi isso que eu tava falando, né? Mas fez Jesus parar para procurar no meio do espreme. Tipo, tava lá apertadinho. Ele parou. Sentiu aquela força, ele parou para saber quem é que foi, né, que fez aquilo. Então a mulher, ela cria na própria cura, mas não podia imaginar que seria notada. Tipo, foi um assalto da graça de Deus, imagina só. Ela foi ali e tudo mais, mas ela foi notada por Jesus, imagina isso. E aí foi realmente um assalto da graça de Deus, né? E aí o centurião romano talvez tivesse mais fé, mas a mulher tinha um coração mais necessitado. O centurião romano Jairo, né? Sua filha foi curada e tudo mais. Ele teve muita fé. Mas essa mulher, ela tinha mais necessidade. Tipo, 12 anos, gente. Só quem fica aí uma semana com o seu fluxo aí intenso sabe como é que é. Agora imagina 12 anos. E tendo que ficar isolada, né? Porque a mulher lá naquela época, lá, ela era impura e tudo mais. Ela teve fé e foi pra cima. Vai que a tua fé te salvou. Nesse capítulo aqui, o que você tira de mensagem? Esse aqui eu não escrevi muita coisa, não. Porque era tudo sobre esse tema, né? Isso aqui. Eu escrevi pouquinho. Eita. Escrevi pouquinho. Deixei aqui pra colocar mais informações depois. Mensagem pra mim aqui. Eu coloquei que Jesus pode nos libertar de qualquer opressão. Qualquer coisa que estivermos sofrendo, se a gente estiver com fé, né? E a ação é buscar o que é de Deus e rejeitar o que é do mundo. Não ter essa ganância, tipo, eu quero. Mas se não faz feliz para Deus, para que eu vou querer aquilo ali? Né? Eu quero estar em comunhão com Deus e não longe dele, para vir uma legião de coisa ruim perto de mim. Seguimos aqui, capítulo 6. Vamos fazer até o 6? Na verdade, gente, o capítulo 6 eu já coloquei lá no estudo, né? A gente fez juntos o capítulo 6, então bora lá seguir. Quer saber sobre o capítulo 6? Vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, no finalzinho da nossa leitura, né? Vai ter
falando sobre esse capítulo aqui. E o 7, que eu vou gravar para vocês também. Também escrevi pouco, pelo jeito aqui. E depois eu preciso terminar de fazer. Eu até imprimi aqui, peraí. Eu imprimi aqui assim, ó. E vou cortar e tudo mais e fazer o resto das minhas anotações. E aí a gente vai gravando assim conforme, né, vai passando. Capítulo 7. Vamos ver aqui. Capítulo 7, vamos falar sobre a discussão com os fariseus, né, das mãos impuras e tal, que eles não lavavam as mãos. Segue todo esse contexto aqui. Da mulher cananeia, o milagre do surdo mudo. Aqui eu coloquei as anotações de hipócritas, né? Que eles vivem nessa tradição, só que sem estar em comunhão. E da mulher que falou com Jesus e ele falou de uma forma assim com ela, tipo cachorrinho e tudo mais. Fizemos a leitura e vamos para as minhas anotações. Sobre os fariseus, hipócritas, mais vale ter um coração perto de Deus do que apenas parecer ter com ele uma intimidade. Os fariseus estavam reclamando que os discípulos não lavavam as mãos, mas eles estavam apenas apegados às leis e não preocupados com a higiene. Jesus revela como o homem pode anular o mandamento de Deus. Tipo assim, não lava a mão e tudo mais, tá reclamando, blá 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 e blé blé blé, mas que não difere em nada. Tipo, lavar a mão, comer a mão, era só uma lei, era só aquilo ali. Eles não estavam preocupados de fato por algo relevante. Era só enchendo o saco mesmo, né? E aí, sobre o que é impuro, o que não é impuro, comer e tudo mais, né? O que é impuro vem de dentro e não de fora. Se há maldade ao nosso redor, a decisão de ser do mal ou bom sempre começa no coração. É aquilo ali. Não é o que... o tablet falando ali. Não é o que entra, mas o que sai, né? Que é o impuro, que é o pecado. É isso que torna impuro. E hoje em dia isso é bem claro. Nós conseguimos entender que não existe um animal impuro pra gente comer. A gente pode comer o porco, nosso baconzinho ali bem gostoso. E que a falta de higiene, como que eu coloco aqui? Nós sabemos distinguir, né? O que... Eita, pera, volta. Que não existe animal impuro. A gente pode comer todos os animais, porque ali ficou claro. Jesus deixa aqui claro, ó. Ele declarava puro todos os alimentos. Só o que saía do homem era que manchava, né? Então, o que mancha? Os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultério, cobiça, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Tudo isso aqui é o que torna o homem impuro. Então, não é o que a gente come. Aconteceu um fato, gente, comigo, quando eu fui noivar. Fui noivar, ó, o babado aqui, ó. Noivei, né? E aí a gente fez um almoço. Chamei as pessoas da minha família e tudo mais. E foi o padre nos abençoar. Ele nos abençoou o casal, eu e meu noivo na época. E aí teve uma pessoa, né, que não comeu as comidas, né? Não comeu o almoço porque disse que o padre tinha abençoado a comida. Gente, olha isso. Então, ela era de uma outra religião. Então, se o padre que estava lá abençoou a comida, ela não ia comer porque ia fazer mal. Porque ia, tipo, ser impuro para ela um padre abençoar a comida. Agora, você imagina. Não tinha nada a ver, não tinha nem abençoado a comida, mas a pessoa fica bitolada com essas leis que não fazem sentido nenhum. Até porque se você abençoa uma comida em nome, né, de Deus, em nome da Santíssima Trindade, eu abençoo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu, beleza, bora. Agora, a pessoa deixar de comer porque achou que aquilo ali estava impuro. Gente, é assim, é coisas, né, que a gente vê. Quando a gente acha que a gente já viu de tudo, vem um aí, mete o louco e faz umas coisas aqui, né? Enfim,
Deus deixou declarado que todos os animais são puros. Sabemos disso, ou a falta de higiene para nos fazer culpáveis do pecado, mas é o que fazemos ou não, as nossas más intenções. Depois seguimos aqui na ousadia da fé. O que eu marquei como a ousadia da fé? A mulher, né? Aqui. Uma mulher cuja filha possui um espírito impuro, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Ela suplicava, e aí Jesus falou aqui: deixai primeiro que se fartem os filhos, pois não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Aí a gente fica, mas como assim? Jesus negou né, alguma coisa? E aí essa ousadia na fé, essa súplica, né, esse se prostrar a seus pés. Uma mulher que não tinha mais nada a perder, foi ousada, alcançou pela humildade a graça que necessitava. Aí a gente se pergunta, tá, mas por que Jesus falou assim? Surpreendentemente, ele nega primeiro, né, depois ele vai fazer. Primeiro aos filhos. Que filhos? Né? Quem são esses filhos? São os filhos de Israel, o povo eleito, os filhos da promessa. Depois os outros, os pagãos. Depois tudo isso ia vir pra gente, mas primeiro eram os filhos da promessa, né? Mas essa mulher teve muita fé no Deus dos judeus, e Jesus viu isso, e aí curou a filha que estava possessa. Então, aonde que está a nossa humildade? A nossa humildade diante de Deus? Será que a gente tem essa ousadia de fé de ir lá e falar com Deus? Tipo, a gente sabe que não vai, mas a gente vai com fé, com certeza vai ser ousado, bora. O não a gente já tem, não é aquela frase? O não a gente já tem, então bora pra cima, né? Se a gente conseguiu sim, beleza, mas se a gente não conseguir, bora tentar até a gente conseguir. Então, essas foram as anotações. Qual foi a mensagem aí de Deus pra você? Desses capítulos. Aí no finalzinho eu escrevi o Éfata, né, que é o Abet, pro milagre do surdo-mudo. Como se calar diante de tamanha graça. Aqui, ó. Porque no finalzinho, levantou os olhos, deu um suspiro e disse Éfata, que quer dizer Abet. No mesmo instante, os ouvidos se abriram, a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. Aí, ordem, proibiu-lhes que o dissessem a alguém. Quanto mais lhe proibia, tanto mais o publicavam. Mas você imagina, a pessoa tá calada ali, não fala com ninguém, não escuta nada, e nananã, diante de tanto milagre. Jesus proíbe, o povo fala. Mas quando a gente alcança um milagre, a gente conta, né, o nosso testemunho. Imagina naquele tempo ali, Jesus curando, e a pessoa ia ficar quieta, ela foi logo falar para todo mundo mesmo, né? Quanto mais Jesus proibia, mais o povo espalhava. Qual foi a mensagem de você no capítulo 7 de Marcos? O que eu marquei aqui? Eu quero mais falar de Jesus, quero falar de Jesus sim, quero e devo pregar o evangelho a toda criatura, pois só Jesus salva. Então devemos ir a Jesus para buscar a nossa salvação, a nossa cura, né, de tudo. E a ação é que a conversão é diária. Devo fazer tudo por amor a Deus e não só por causa da lei, que a gente estava falando ali, né, do lavar a mão, disso, aquilo, outro, não pode isso, não pode aquilo, blá, blé, blé, blé. Mas devemos fazer por amor. Ir à missa por amor é um preceito? É um preceito. Ir à missa todo domingo? Beleza. Festa de guarda? Beleza. Mas estou fazendo isso por lei ou por amor? Ir à missa por amor. Jejuar por amor. A minha conversão é por amor. Não é conversão com medo de ir pro inferno. Mas é por amor. Fazer tudo por amor e não pela lei, né? Deus quer o nosso coração. Nosso coração sincero, né? Nosso coração puro. Estarmos abertos para essa semente que Deus planta. Então foi isso, gente. Alguma das minhas anotações. Coloca aí no seu caderninho e tudo mais, né? O que vocês... Vai rezando, vai anotando. Anota a sua oração, os seus agradecimentos, talvez os seus pedidos. Cante músicas quando você estiver lendo. Se coloque no lugar, né? Quando Jesus está falando, se coloca. Fala, é como se Jesus estivesse falando com você naquele momento. Quando ele fala com os discípulos, é como se ele estivesse falando com a gente. Aí, qual que é o sentimento?
Sabe, tudo isso é bem da hora de anotar e depois de um tempo você vai pegando, vai lendo. Poxa, naquele dia foi isso. Anota aí que é um tesouro, né? Imagina, eu fico pensando na hora que eu tô lendo, anotando e tudo mais, eu fico pensando nos meus filhos, sabe? Tipo, eles são pequenininhos agora. Mas e quando eles crescer, estiver fazendo os estudos e tudo mais, pegar o caderno da mamãe deles e falar, caracas, meu, olha que legal e tudo mais. Eu sempre penso muito nisso, de deixar um tesouro para eles. Não tenho tesouro monetário ali, uma coisa para eles herdar, mas eu tenho isso aqui. E aí eu posso deixar guardadinho, fazer com todo o meu amor e carinho, para que quando ele estiver maior, eles consigam ver. E fazer os estudos deles e tudo mais. Anote aí no seu caderninho, pega uma bíblia e tudo mais. E bora lá, que isso aqui é maravilhoso. Depois que eu tiver feito os outros capítulos, a gente... Eita, pera. A gente faz esse vídeo grandão aqui das informações. Mas eu não sei se eu vou colocar os capítulos e depois, no final da leitura, eu já falar sobre ele. Fica mais fácil até. Mas como eu tô fazendo cronograma de leitura, às vezes eu gravo e depois que eu vou escrever. Porque demora, gente. Eu falei pra vocês que eu demoro, mas eu demoro muito tempo fazendo as minhas anotações. Então, como eu tô gravando o vídeo de leitura, aí fica assim. Mas bora lá, entra lá no Insta, vê as fotos que eu tô colocando lá. Se quiser dar um print, pausa o vídeo aí, compartilha também, tá? E chama a pessoa pra estudar, gente. Chama a galerinha aí, que estamos no Evangelho, mas temos uma Bíblia inteira pra estudar. Então, beleza, vai estar tudo salvo aí. E é isso, até o próximo vídeo.